Eu quero falar sobre como acabar com as brigas no relacionamento. Eu sou Juliana Ribeiro e eu sou psicanalista. Muitas pessoas me procuram porque estão vivendo um conflito conjugal. Problemas, brigas, relacionamento tá difícil. Agora, no decorrer da terapia, o que eu percebo é que muitos desses problemas conjugais residem dentro da pessoa. Quando nós conseguimos melhorar a autoestima da mulher, quando conseguimos entender a razão de que faz com que ela se sinta, às vezes, tão mal em determinadas palavras do marido, faz com que, às vezes, ela comece a competir com o marido dentro de casa, quando nós conseguimos entender as razões e minimizar essa questão, muitos problemas são resolvidos. A primeira coisa que precisamos entender é o seguinte: brigas vão existir. Não aquelas brigas, né, de soco, Deus nos livre disto, né? Eu estou dizendo aqueles desentendimentos, acontece porque são duas pessoas que estão vivas. Entre vivo existe isso, altos e baixos. E a gente pode ver em aparelho, quando a pessoa está no CTI, tem aquele aparelhozinho lá que vai medindo, o coração e os batimentos cardíacos. Enquanto a pessoa está viva, tem altos e baixos. Morreu? Tá assim, não tem nada mais, tá plano, né? E simplesmente não tem mais atividade nenhuma. Então, sempre vai existir isto. Essas dificuldades, esses conflitos de relacionamento, essas briguinhas de casal. Isso não é uma coisa do outro mundo. A questão é como nós vamos lidar com esse problema. Como vamos lidar quando estamos dentro dessa briga. Primeira dica que eu quero dar para você. Você precisa de entender se naquele momento ali da briga você vai entrar em silêncio ou você vai se fechar emocionalmente. Quando há uma briga entre o casal, fatalmente, e principalmente com as mulheres, vão acontecer essas duas questões. Ou ela vai ficar em silêncio, pronto, acabou, não fala mais nada, ficou silêncio. Ou então ela vai se fechar emocionalmente. Qual é a diferença? Quando ela opta pelo silêncio, ela simplesmente vai parar ali os comentários, ela não vai comentar mais nada, porque ela sabe que qualquer palavra é uma faísca, né, e vai incendiar, ali o casamento, o relacionamento. Então ela opta pelo silêncio. Aquele silêncio, né, não é algo constrangedor, aquele silêncio não é algo que é uma tortura, aquele silêncio é uma opção sábia de não tocar naquele assunto no momento. Não quer dizer que ela não vai mais falar sobre aquilo. O silêncio é ali porque está vendo que a situação está chegando a um nível, beirando, às vezes, uma briga maior, beirando, às vezes, o desrespeito. Então, para poupar o casamento, para poupar de que aconteça alguma coisa pior, ela opta pelo silêncio. Normal, sábio. E isso aí é uma atitude de sabedoria. Agora, existe o outro ponto, que é se fechar emocionalmente. Ela está em silêncio, só que ela não está naquele silêncio, né, de opção por sabedoria. Vou ficar caladinha aqui agora porque é melhor eu me calar, porque se eu falar o caldo vai entornar. Não, ela se fechou emocionalmente. O marido não tem mais acesso a ela naquele instante, não tem acesso. Não tem acesso naquele momento e talvez depois, várias horas depois, também não vai ter acesso emocionalmente ao coração da esposa. Às vezes fica dias sem o marido conseguir ter acesso a ela. Ela se fechou emocionalmente. E por que ocorreu isso? Às vezes uma atitude ou uma palavra do marido fez com que aquela mulher lembrasse, às vezes até mesmo de forma inconsciente, de algo que aconteceu no passado e é uma repetição da dor, uma repetição daquele problema e ela não aceitou e não sabe lidar com aquilo, então ela se fechou emocionalmente, se fechou para conversa, se fechou para um diálogo, se fechou para, olha, nós não conseguimos nos entender, né?
nesse quesito aqui, mas depois a gente volta a esse assunto. Depois esse assunto volta à tona e a gente tenta lidar de outra forma. Vamos tentar uma abordagem diferente desse assunto. Não, ela se fechou porque ela não quer saber daquilo mais, ela não quer saber do marido naquele momento. E esse fechar emocionalmente, às vezes é muito perigoso, porque naquele momento ela pode até pensar no divórcio. Quer saber? Para que eu vou estar passando por isso? Eu não aceito isso. Esse fechar emocionalmente é perigoso. Quando a mulher ela tende a fazer isso sempre como um padrão de comportamento, toda briga, todo desentendimento, toda vez que ela é contrariada, toda vez que não acontece aquilo que ela quer e ela se fecha emocionalmente, aí o marido não tem mais acesso, não tem conversa mais, não tem mais diálogo, ela fecha a cara, aí à noite, né, não tem mais namoro, né, não há mais beijo, não há mais toque, porque ela não quer que o marido tenha acesso a ela. Ela precisa de uma terapia, precisa de ajuda. O que está te fechando dessa forma? O que faz com que você se feche de tal forma que você não consegue mais viver uma vida normal ali com seu marido, conjugalmente? E você às vezes passa horas, às vezes dias, às vezes semanas fechada por causa de alguma questão que geralmente envolve o passado, mas que fatalmente você traz para o seu presente, para o seu casamento. Essas bagagens, né, que a gente carrega conosco. E não é fácil livrar dessas bagagens, porque algumas a gente nem sabe que permanece com a gente, que a gente está carregando no coração. E às vezes a gente precisa de uma pessoa para pontuar, para nos mostrar, peraí, por que você faz isso? Vamos investigar, vamos olhar, né, porque é algo que você precisa de superar. E com toda certeza, se quando você e seu parceiro, seu marido estiverem conversando, e se houver um atrito, se você conseguir não se fechar, não entrar nesse mundo, né, onde você fica enclausurada, você vai ver que vai ser muito melhor a sua atitude. E eu tenho certeza que você não gosta de agir dessa forma, mas é uma coisa involuntária. Você simplesmente age assim porque você também não sabe agir de outra maneira, porque já construiu um padrão de comportamento. Como acabar com as brigas no relacionamento? Então, entenda isso, né? Se você é o silêncio ou se você está fechando emocionalmente. Existem assuntos que realmente causam um certo atrito entre o casal. Assunto como dinheiro. Dinheiro é um assunto que pode até levar à separação. Então, alguns assuntos, eles necessitam de uma abordagem diferente. Quando você estiver conversando com o seu parceiro, o seu cônjuge, você percebe que aquele assunto é um assunto muito delicado e toda vez que vocês entram naquele assunto gera briga, você tem que entender qual é a melhor abordagem. Às vezes a gente não começa do início, a gente vai lá para o final para que a gente consiga lidar com aquele assunto e não ter briga. Um exemplo, aquela mulher que quer às vezes reformar a cozinha da casa dela, mas toda vez que ela toca no assunto tem briga, porque o marido não quer, acha que não tem dinheiro disponível e ela sabe que tem dinheiro, tem um dinheiro que está sendo poupado, né? Tem um dinheiro de economia e ela sabe que o marido às vezes está gastando muito com o carro, gastando muito com outro lazer e ela sabe que tem aquele dinheiro, mas toda vez que ela fala, olha, a gente tem que reformar a cozinha, aí começa uma briga. O que é melhor? A abordagem um pouquinho diferente. Ao invés de você falar que tem de reformar a sua cozinha, por que você não começa falando assim, olha, eu estou fazendo um orçamento, não vai ficar tão caro, a gente podia fazer isso e aquilo aqui na cozinha, aí você acredita que isso fica nesse valor, não é tão caro? Quer dizer, comece a falar de outra forma no mesmo assunto para que você tenha um resultado diferente. Como acabar com a briga no casamento? A gente tem que aprender a conversar entre marido e esposa. Sabe que a intimidade, às vezes, ela é uma vilã, porque faz com que a gente perca um pouquinho do tato com relação ao cônjuge. A gente fala, às vezes, com o cônjuge o que nós não teríamos coragem
de falar com uma outra pessoa. Mas a intimidade leva a fazer isto. A intimidade do casal é muito tempo junto, muitas horas juntas, muitos anos juntos. Mas lembre-se, né, que você precisa manter o casamento. Então, é necessário que você saiba o que falar e como falar. Use o bom senso. Eu sempre digo, nem tudo que a gente pensa, a gente pode falar. Nem tudo que vem aqui pode sair por aqui. Então, observe as suas palavras. Sejam palavras mais gentis. Aprenda a colocar no seu vocabulário, com o seu cônjuge, a palavra obrigado. Faça isso para mim, por favor. Por gentileza, faça isso. São pequenas palavras que nós ensinamos para os nossos filhos e nós esquecemos depois que somos adultos e estamos casados. E por que na arte da conquista a gente usa tudo isso? Porque na arte da conquista a gente usa por favor, muito obrigado, por gentileza, né? Ah, você é lindo, você é linda. E por que depois de casado a gente joga isso fora e a gente não traz mais no dia a dia, no nosso vocabulário, palavras tão simples, mas com poder tão grande? Peça desculpa. Aprenda, né, a se desculpar com seu cônjuge. Eu sei que um dos problemas de se pedir desculpa é o orgulho. Nós somos às vezes tão orgulhosos, não queremos dar o braço a torcer e quando nos desculpamos, a gente está falando, olha, eu errei, eu sou falho, eu sou fraco, então eu errei, então me desculpa. Mas sabe, pedir desculpa não é negócio de gente fraca, pedir desculpa é negócio de gente forte. Você tem que ser muito forte, né, um caráter muito forte para você, né, conseguir reconhecer que você errou e pedir desculpa. E quando adultos pedem desculpa entre si, marido e mulher pedem desculpas entre si e têm filhos, nós estamos ensinando uma excelente lição para os nossos filhos, que eles também precisam pedir desculpa e que nós não somos infalíveis, nós erramos, né? Nós falhamos, mas nós temos a humildade. E dentro de casa precisa de cultivar a humildade, de reconhecer um erro e pedir desculpa. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, de compartilhá-lo com outras pessoas, seus amigos, seu grupo no WhatsApp. E se você não é inscrito no meu canal, aproveite agora, se inscreva, acione o sininho para que você receba as nossas notificações. E não se esqueça também de me seguir em outras redes sociais. É uma alegria poder ajudar a sua família.